Olá, estamos iniciando o nosso vídeo, dando continuidade nos conteúdos de contabilidade de custos. Eu sou a professora Fernanda Amaral e nesta aula nós vamos estudar os seguintes conteúdos. Tópico 1. Por que formar o preço de venda com base nos custos? Tópico 2. Composição do preço de venda. Tópico 3. Custos e impostos. Tópico 4. Como formar o preço de venda. Tópico 5. Equação algébrica do preço de venda. E tópico 6. Markup. Bom, o nosso primeiro tópico é: por que formar o preço de venda com base nos custos incorridos? Então, nós temos aí a nossa primeira interrogação. Por que formar o preço de venda com base nos custos incorridos se quem define o preço do produto é o mercado? Você está certo. Então, quem define o preço de venda é o mercado. Está corretíssimo, é uma variável que define o preço de venda. Professora, o que define também o preço de venda é o cliente, com certeza. Outra variável interessante é o cliente que define o preço de venda. Professora, são as experiências vividas pelo cliente que define o valor do produto. Você está corretíssimo, né? Essa citação é de Bahia 2020. Então, por que, professora, que a organização necessita formar o preço de venda com base nos custos incorridos? Então, por que será? Então, vamos lá. Primeiro item, prestem atenção. Por que é importante formar o preço de venda com base nos custos incorridos? Primeiro ponto, para identificar se o preço real é o preço ideal, possibilita uma margem de lucro. Então, identificar se o preço real é o preço ideal e se possibilita uma margem de lucro. Então, nós temos lá o preço real é o preço que o mercado está pagando e o preço ideal é com base nos custos incorridos. Se eu pegar esses dois preços, preço real e preço ideal, eu tenho uma margem de lucro? Qual é a minha margem de lucro? Ou eu não tenho margem de lucro? Esse produto, ele não promove nenhuma lucratividade, e sim prejuízo para a empresa. Outro ponto importante de formar o preço de venda com base nos custos incorridos é o quê? Saber os descontos e as condições de pagamento possíveis. Então, vamos lá. Eu tenho o preço real e o preço ideal. Se eu formar o preço de venda com base nos custos, quais são as condições, os descontos que eu posso conceder a meu cliente? Então, a formação do preço de venda com base nos custos possibilita isso. E possibilita também o quê? Identificar o preço mínimo. Então, embora seja o mercado, o cliente, as experiências vividas pelo cliente que determinam o preço de venda, mas se eu, na minha organização, na minha empresa, formar o preço de venda com base nos custos, eu possibilita identificar o lucro, saber as condições de pagamento e descontos e ainda identificar o meu preço mínimo que eu posso vender o meu produto. Bom, continuando aqui a nossa temática de formação de preço de venda, aí pergunta-se, professora, como que eu faço para formar o preço de venda de um produto da minha organização, da minha indústria, do meu comércio, da minha empresa prestadora de serviço? A primeira coisa que você tem que fazer
é o quê? Identificar os custos de produção, ou seja, quais os custos necessários para eu deixar o meu produto pronto e embalado para ser comercializado. Ou quais os custos necessários para eu deixar o meu serviço pronto para ser comercializado. Então, o primeiro passo é identificar os seus custos de produção unitários. Como que eu faço isso? Então, nós vamos ver mais à frente, explicando as subdivisões dos custos de produção. Identifiquei os custos de produção, eu vou identificar agora os impostos, que é uma informação importante também. Então, quais são os impostos incidentes sobre vendas? Então, a cada venda do meu produto, do meu serviço, quais são os impostos que eu vou pagar? Isso é definido com base no quê? Com base no regime de tributação da empresa. Bom, identifiquei os impostos, aí eu venho para as despesas operacionais. Professor, o que são despesas operacionais? São aqueles gastos necessários, incorridos para quê? Para eu vender o meu produto. Então, as despesas, elas podem ser administrativas, elas podem ser com vendas. Então, nós temos lá despesas administrativas, pagamento de salário de funcionário que atua no setor de cobrança, certo? Então, nós temos as despesas administrativas e as despesas com vendas. Um exemplo de despesa operacional também, que aí depois a gente pode classificar ou como administrativa ou como de vendas, depende muito do perfil da empresa, propaganda e publicidade é despesas com vendas, mas vamos lá, pagamento de aluguel, né? Então, o pagamento de aluguel é uma despesa administrativa, certo? Então, nós temos nas despesas operacionais, nós temos a subdivisão de despesas administrativas e as despesas com vendas. Bom, identifiquei as despesas, agora eu vou identificar a última parte que compõe o preço de venda, que é o lucro. Então, todo produto, o objetivo de venda de um produto é o que? É o lucro. Por quê? Porque se eu não tiver uma margem de lucro, o que que acontece? Esse produto coloca em risco a continuidade e crescimento da organização. Então, identificando esses 4 itens do meu produto, eu consigo formar o meu preço de venda com base nos custos incorridos. Bom, mas para que isso aconteça, nós precisamos o quê? Nós precisamos compreender as classificações de custos. Então, nós vamos apresentar aqui hoje 2 classificações de custos que você pode utilizar para classificar os custos de produção. Então, uma delas é a classificação por unidade produzida. Então, nessa classificação, os custos podem ser classificados pela associação ao produto ou serviço. Aí eles podem ser classificados em primários ou diretos, custos de transformação ou conversão, custos integrais ou plenos. E podem ser classificados também como associação com a produção. Aí nós vamos classificar os custos de produção em material direto. Então, o que é material direto? Então, eu sou uma indústria de panificação, eu vou produzir bolos de pote para vender lá na minha panificadora. Então, material direto é o quê? São os ovos, o leite, o material que eu consigo, aquele material que eu consigo medir a quantidade exata que vai em cada receita e depois identificar os custos para cada unidade produzida. Eu tenho a mão de obra direta, que é a mão de obra utilizada para produzir o bolo de pote. Então, mão de obra direta é aquela mão de obra que a pessoa utiliza para a produção do bolo de pote, incluindo nessa mão de obra os salários e os encargos sociais. Aí nós temos outros custos diretos e nós temos aqui também os custos indiretos de fabricação. O que são esses custos indiretos de fabricação? São aqueles gastos que eu não consigo medir com facilidade quanto eu vou apropriar a cada unidade produzida.
Então, dessa forma, o que acontece? Eu tenho os custos indiretos mensais e depois eu vou definir um critério de rateio, ou seja, eu vou pegar os custos indiretos mensais, vou dividir pelo critério de rateio da empresa. Aí eu consigo saber o quê? Eu consigo ratear os meus custos indiretos de fabricação mensal a cada unidade produzida. Bom, uma outra classificação dos custos de produção é pelo volume produzido. Aí os custos podem ser classificados em custos variáveis, que são aqueles que variam conforme o volume de produção. Aí eu tenho matéria-prima, embalagem, por quê? Porque para eu produzir 35 bolos de pote, eu gasto uma quantidade de ovos. Para produzir 100 bolos de pote, vai aumentando, ou seja, varia conforme a quantidade produzida. E eu tenho também os custos fixos, que são aqueles custos que, independente da quantidade produzida, eles vão existir. Um exemplo aqui é o aluguel, tá? E a energia elétrica, aí depende, a energia elétrica, ela será fixa, depende muito do perfil do ramo de atuação da empresa, tá certo? Se for uma indústria de panificação e ela utiliza para o forno energia elétrica, o forno elétrico, então nesse caso a energia elétrica não será fixa, será variável. Mas se ela utiliza lá para o forno, um forno a gás, então a energia elétrica da parte de produção será fixo, ok? Bom, identificando os custos de produção, né, as classificações, vocês viram aquelas 3 classificações, estão identificando os componentes do custo de produção, nós temos os impostos incidentes sobre vendas. Então, eu tenho que identificar quais são os impostos incidentes sobre vendas. Para isso, eu preciso identificar o regime tributário da minha empresa. Então, a minha empresa, quando eu constituir, ela é o ramo tal, ela é o ramo de panificação. Então, ela pode ser optante por quais regimes? Aí eu tenho a primeira possibilidade, que é o MEI, que é o microempreendedor individual, que são aquelas empresas que têm receita anual até 80 mil. Então, o imposto, nesse caso aí, ele é um imposto fixo. Ele é incidente sobre venda, porque é o montante até 80 mil, mas ele é fixo, mensal, a empresa paga um valor, tá certo? Aí eu tenho as empresas que são optantes pelo Simples. O que é o Simples Nacional? Um regime de tributação regido pela Lei 123 de 2016, que as empresas vão pagar os seus tributos, e algumas empresas podem optar por esse regime, vão pagar os seus impostos com base na receita bruta. Lembrando que pode optar por esse regime somente empresas de determinados ramos que têm receita bruta anual no ano anterior até 4 milhões e 800. Aí nós temos o lucro presumido, tá? Que são aquelas empresas que podem optar pelo lucro presumido. Aí a legislação ela traz quais são os ramos de atividade e lembrando até a questão do montante de receita bruta anual, que é de 78 milhões. Então, o que é o lucro presumido? Então, no lucro presumido, a empresa não precisa fazer toda a contabilidade para pagar o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro. Então, no lucro presumido, o quê? Presume-se o lucro. Dependendo do ramo de atividade, o que acontece? Define-se a presunção do lucro. Então, não precisa calcular receita menos custos, menos despesa para se chegar no lucro, para daí calcular imposto de renda à pessoa jurídica e contribuição social. Não, no lucro presumido é com base na receita bruta anual da empresa e o que mais? E na receita bruta mensal, perdão, e analisando o que? O ramo de atividade. Então, o ramo de atividade que vai definir a presunção. Definida a presunção, aí eu aplico a alíquota do imposto de renda à pessoa jurídica e a alíquota da contribuição social sobre o lucro líquido. Bom,
Aí nós temos outra opção também, aí depende do ramo de atuação, são as empresas optantes pelo lucro real, ou seja, essas empresas elas vão pagar o imposto de renda de pessoa jurídica e a contribuição social com base no lucro real, ou seja, vai ter que fazer a contabilidade toda da empresa, lançar os livros diários, lançar todas as informações contábeis, aí vai identificar o lucro. Então, a empresa optante pelo lucro real só vai pagar imposto de renda à pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro depois que se apurar realmente se aquela empresa teve lucro. Bom, então interessante da formação do preço de venda é ter esse cuidado, identificar os custos de produção, identificar as despesas operacionais, a margem de lucro e os impostos, certo? Feito isso, aí fica aquela dúvida: como formar o preço de venda? Então, como que a gente vai formar o preço de venda? Então, nós apresentamos aqui um passo a passo de como formar. Então, primeira coisa, identificar a capacidade máxima de venda de cada produto. Então, vamos lá, uma padaria, qual é a minha capacidade de venda máxima do meu bolo de pote? É claro que nas empresas comerciais é um pouquinho complexo definir isso, mas numa indústria, numa prestadora de serviço, a gente consegue determinar isso com facilidade. Então, fiz isso, aí eu vou identificar o quê? Os custos fixos mensais, são aqueles custos que a organização, que a empresa vai ter, independente da quantidade produzida, tá certo? Feito isso, aí eu vou identificar o critério para eu ratear os custos fixos da minha empresa, ou seja, os meus custos fixos é 18 mil. Como que eu vou ratear esses custos fixos aos meus produtos? Um critério de rateio que eu posso utilizar é o que? São as unidades produzidas. Então, vou pegar o total dos meus custos mensais, dividir pela quantidade produzida mensal. Aí eu faço o rateio. Isso é uma possibilidade, mas existem outras possibilidades. Feito isso, eu vou identificar o quê? Eu vou identificar o custo base, ou seja, o custo a partir do qual eu vou formar o preço de venda. Então, identificar o custo base. Então, identifiquei o custo base, eu vou fazer o quê? Identificar as despesas operacionais. Quais são as minhas despesas para eu vender o meu produto? Identifiquei essas despesas operacionais, eu vou identificar também, com base no regime tributário, o percentual de impostos. Então, aqui no passo 5 e 6, eu tenho que identificar no 5 as despesas operacionais, lembrando que eu tenho que convertê-las em forma de percentual e também os impostos, eu tenho que convertê-los em forma de percentual. Os impostos é mais fácil, se for simples nacional, é fácil para a gente calcular. E o lucro presumido também, a gente faz uns cálculos e consegue identificar. Bom, feito isso, aí nós vamos identificar aqui a margem de lucro. Ou seja, qual o percentual, também o lucro é em percentual, qual o percentual de lucro que eu quero sobre o preço de venda daquela unidade do meu produto. Feito isso, aí o que eu vou fazer? Eu só vou incluir as informações na equação algébrica, ou seja, na equação de formação do preço de venda e calcular o preço. Professora, mas como que a gente faz isso? Então, primeiro eu vou apresentar para vocês a equação que nós utilizamos para formar o preço de venda. Então, a equação utilizada é essa: preço é igual, aí nós temos, a gente abre colchete, 100 dividido, abre parênteses, 100 menos soma de percentuais, que são quais percentuais? Aí nós vamos ver daqui a pouco. Soma de percentuais vezes o custo base. Então, essa parte aqui toda marcada de vermelho é a fórmula para encontrar o markup. Nós já vamos ver o que é markup. Então, o que seria essa soma de percentuais? Essa soma de percentuais, eu vou pegar o quê? As despesas operacionais em percentual,
vou pegar os impostos incidentes sobre vendas em percentual e o lucro, a margem de lucro também em percentual. Então, vamos lá. Minhas despesas operacionais deu 8%, então vou somar 8%. Meus impostos e taxas sobre vendas é 18%, é uma empresa optante pelo Simples Nacional, então deu 18%. O lucro é 5%, aí eu vou somar todas essas informações e colocar ali a soma dos percentuais. Mas aí você perguntou, professora, mas o que é markup? Então, vamos lá. Markup ou taxa de marcação é um multiplicador. Então, se nós voltarmos aqui, ó. Então, a gente observa que o que está entre colchetes é o markup, a fórmula de markup, que é um multiplicador. Por que fala multiplicador? Que eu vou pegar todas essas informações que estão aqui em vermelho, que compõem o markup, e multiplicar pelo custo base. Então, por isso que fala aqui, olha, que o markup é um multiplicador que é aplicado sobre o custo base. E, professor, o que é custo base? Nós já vamos chegar lá. Que aplicado sobre o custo base permite obter o preço final desejado, certo? Então, o markup, no markup, os gastos, quais gastos? Despesas operacionais, impostos e o que mais? E também a margem de lucro devem ser expressas na forma de percentual. Então, os gastos devem ser expressos em forma de percentual e o lucro, a margem de lucro também, sobre as vendas ou sobre o preço. Então, vamos lá. Identifiquei o meu markup, o que que eu faço? Ah, professora, e o que é custo base? Como que eu identifico o custo base da minha unidade lá do meu produto que eu estou fazendo o estudo? É muito simples. Então, vamos lá. Como que eu faço? Eu tenho duas possibilidades. Então, eu posso identificar o custo base utilizando o custeio por absorção. Então, no custeio por absorção, o que que acontece? Lá, o custo base será formado pelos custos diretos, que são aqueles que eu consigo medir a unidade que vai em cada produto. Exemplo, eu trabalho na indústria de panificação, eu trabalho com bolos de pote. Então, custos diretos vai ser o quê? Serão embalagens, será a matéria-prima necessária, esses são custos diretos. E a mão de obra direta para a produção. E o que serão os custos indiretos? Então, os custos indiretos, um exemplo aí, conforme o bolo de pote que a gente tem, é material de limpeza. Então, é o custo indireto. Então, o custo base, quando nós utilizamos o custeio por absorção, ele vai ser formado pelos custos diretos mais os custos indiretos. Aí nós temos uma outra possibilidade, que é o custo base ser formado pelo custeio variável. Nesse caso aqui, só vão entrar no custo base o quê? Os custos diretos, correto? Então, essa é a forma da gente identificar o custo base. Então, neste primeiro momento, nós finalizamos a parte conceitual sobre formação de preço de venda. Daqui a pouquinho nós já vamos disponibilizar o segundo vídeo, onde nós explicamos um exemplo prático de como formar o preço de venda com base nos custos incorridos. Daqui a pouquinho nós retornamos com o segundo vídeo e agradecemos a participação de todos.